Você sabe o quanto a sua clínica precisa faturar para chegar no ponto de equilíbrio? E esse ponto de equilíbrio é o break-even, que eu vou ensinar vocês na aula de hoje exatamente um passo a passo muito simples para você calcular o ponto de equilíbrio financeiro da sua clínica. E sejam muito bem-vindos, doutores e doutoras. Se você não me conhece ainda, eu sou o Matheus Gabuardi, eu sou o gestor financeiro da Clínica Win e parceiro do Dr. Leonardo no projeto da Meno Mentoring, que é a mentoria para médicos que querem ter clínicas lucrativas mais completa do Brasil, focado no financeiro, operacional e na parte estratégica. Mas vamos começar do começo aqui num conceito bem simples, tá? O que é o break-even? O break-even, que é um nome bonito para simplesmente falar o ponto de equilíbrio da sua clínica. O quanto você precisa faturar para que você zere todos os seus gastos, todos os seus custos. E isso não é uma coisa que é tão trivial para as pessoas. Porque muitas vezes as pessoas fazem a seguinte conta: minha clínica custa de aluguel, de meu prolabore, salário, ela custa 30 mil, eu preciso faturar 30 mil para empatar. Isso não é uma verdade e eu vou ensinar aqui para vocês nessa nossa aula de hoje, de um jeito muito simples, sem muita complicação, sem matematiquez, como é que você pode calcular o break-even da sua clínica de uma maneira incrivelmente simples. E isso é fundamental para que você consiga se planejar ao longo do seu mês. E se você tem que, de repente, acelerar algum tipo de venda, fazer alguma campanha, segurar algum gasto e você entender quando ao longo do seu mês você bate o seu break-even, porque é a partir daquele ponto que você pode colocar lucro no seu bolso, tá? Então, sem mais delongas, vamos lá. Ao longo da nossa aula a gente vai preencher essa planilha aqui, tá? Mas vamos fazer o passo a passo aqui juntos para pegar simplesmente o que a gente precisa fazer. Eu inventei aqui uma situação, tá? De uma clínica que ela tem 3 produtos de venda, 3 protocolos. Protocolo A, protocolo B e protocolo C. Beleza? Você pode ter mais, pode ter menos, pode incluir qualquer coisa aqui. Sigam comigo no raciocínio passo a passo. Vamos lá. Primeiro de tudo, dentro dos meus 3 protocolos, eu tenho 3 preços de vendas diferentes. Eu tenho o primeiro preço de venda, que é o protocolo A que eu inventei, que são R$2.000, o protocolo B R$3.000 e o protocolo C R$5.000. E eu tenho o meu custo. Aqui entra o custo talvez de uma enfermagem, do custo dos insumos, enfim, qualquer custo que você tenha para entregar este protocolo. Se você não tem isso mapeado ainda, mapeie, que é fundamental. Eu inventei aqui também que o primeiro protocolo custa R$1.000, o segundo custa R$1.500 e o terceiro me custa R$3.000. Logo, qual que é o meu lucro? Ora, o meu lucro é muito simples. É o meu preço do protocolo, certo? Menos o meu custo. Isso aqui é o lucro bruto, tá, pessoal? É o lucro do produto vendido, não o lucro da clínica. Então, no protocolo A me sobram R$1.000, no protocolo B me sobram R$1.500 e no meu protocolo C me sobram R$2.000. Até aqui, super simples, simplesmente uma tabela de o preço que eu cobro para o meu serviço, menos o custo do meu serviço, é o quanto me sobra de cada um. Tranquilos? Então, vamos lá. Depois disso, o que eu preciso fazer para conseguir chegar no cálculo do meu break-even? Também é uma conta muito simples. Eu preciso saber, na média, um mês pelo outro, o quanto que eu vendo de cada protocolo. E eu inventei aqui que o protocolo A vende 15, um vende 5, o outro vende 10. Ah, Matheus, mas tem mês que eu vendo 30, mês que eu vendo 5. Faça uma média, faça a melhor estimativa que você pode. Aqui é um chute educado para você conseguir estimar o seu break-even. Finanças, apesar de ser uma ciência exata, tem sim um grau de subjetividade para você conseguir determinar isso. Quem tem anotado todo o rastreio do quanto vendeu, o que vendeu, vai conseguir fazer isso de maneira mais precisa. Se você ainda não fez isso, pode dar o seu melhor chute, que a partir dele a gente vai ajustando. Beleza? Então vamos lá. Seguindo aqui, vamos lá? Aí. Se eu fiz 15 vendas do protocolo A, o meu faturamento é de 30 mil. 15 vezes os dois. A mesma regra para o protocolo B e o protocolo C. Se eu vendi 5 a 3.000, 15, e o terceiro que eu vendi 10 a 5.000, 50. Perfeito? O meu faturamento então foi de 95 mil reais. Mas se eu faturei mais, o meu custo aumentou também. A mesma regra, me custou 15, a venda dos 15 primeiros do protocolo A, cada um custa R$1.000. O segundo, mesma coisa, 5 vezes 1.500. E o terceiro, absolutamente a mesma coisa, 10 vezes os 3.000. Só coloquei o custo aqui. Portanto, o meu lucro do mês no protocolo A é de 15, no protocolo B 7,5, no protocolo C é de 20 mil. Até aqui, pessoal, conta simples, mais e menos, multiplicação, sem grandes mistérios. Beleza? Agora aqui que talvez comece um conceito um pouquinho diferente, um pouquinho mais avançado, mas ainda assim extremamente simples. Vamos lá, a gente vai introduzir agora alguns conceitos importantes sobre margens. Vamos lá.
qual que é o meu faturamento total? O meu faturamento total no mês, na média, é R$95.000, que é simplesmente a soma do quanto eu faturei com meus 3 protocolos. Perfeito? Qual que é o meu custo total? A mesma coisa, só fiz a soma, simplesmente fiz a soma. Me custou 52.500 e qual que é o meu lucro bruto? O meu lucro bruto é o que sobrou, que é simplesmente esse menos esse daqui. Então me sobrou aqui 42.500. Agora vem um conceito talvez novo para alguns de vocês, que é o conceito de margem, margem bruta. O que é a margem bruta, Matheus? A margem bruta me diz o seguinte: para cada R$1 de faturamento, quantos reais me sobram para pagar o custo operacional? Eu vou falar de novo. Para cada R$1 que eu faturo, cada R$1 que eu fiz de faturamento aqui, certo? Cada R$1 de faturamento que eu tenho, quantos reais me sobram para pagar o custo operacional? Isso aqui é um percentual. Toda margem ela é feita em percentual. E como é que eu calculo essa margem? Eu vou pegar o meu lucro bruto e vou dividir pelo meu faturamento. Então me sobra 45%. A cada R$1 que eu vendo, me sobra 45 centavos para poder pagar o custo operacional. Porque se eu faturei 95, me custou 52 e sobrou 42, esse 42 representa 45% dos 95 mil faturados. Ou seja, é simplesmente o quanto me sobra para pagar toda a parte do meu custo operacional. Agora, qual que é o meu custo operacional? Vamos voltar para lá e depois a gente volta a essa discussão. Cuidado, tá? Aqui cuidado com as pessoas, elas perdem o jump of the cat. No meu custo operacional, os salários que eu pago para os meus funcionários, para minha secretária, recepcionista, para o marketing, entra. É um custo operacional. O meu Prolabore, eu como médico, tirando o Prolabore, ele entra? Ele entra também. O meu aluguel, ele entra. As contas básicas, energia, água, qualquer custo que você tenha com alguma assinatura entra? Também entra. Os insumos entram? Não entram. Os insumos não entram. As taxas de máquina, custos de banco entram também? Não entram. Por quê? Esses dois custos aqui, eles estão aqui. Vou repetir. O custo de insumo, taxa de máquina, tarifa de banco, todo o custo do meu produto, ele precisa estar separado. Aqui é o meu custo fixo, aqui é o meu custo variável em função do produto, tá? A gente vai ter um encontro para falar sobre isso também, mas é importante entender o conceito. Aqui vai entrar o meu custo fixo, o custo da minha operação, não o custo de venda. Eu só tenho o custo de insumo se eu vendi o produto. Só tenho taxa de máquina se eu vendi o produto. Aqui é o custo do produto, tá? Que já deve ter entrado aqui. Então vamos inventar que os salários, eles são R$10.000, meu Prolabore é 15, meu aluguel é 6, as contas básicas são 3.000 e esses dois não me importam porque eles são variáveis. Então, o meu custo operacional total nessa simulação, se eu somar tudo aqui, são R$34.000. Ou seja, eu preciso conseguir levantar R$34.000 de lucro bruto para cobrir os gastos da minha clínica. Porque todo mês você começa já com menos R$34.000, porque você não importa o que aconteça. Tem que pagar salário, Prolabore, aluguel, conta básica. Você tem que fazer isso, não importa o que está acontecendo. Então você já começa de menos 34. Só que se você faturar R$34.000, olha o que acontece. Você não consegue pagar as suas contas. Vamos fazer uma simulaçãozinha aqui bem simples de padaria, tá? Se eu faturar R$34.000, olha só. Se eu faturar R$34.000, quanto que me sobra? Se eu faturei R$34.000, qual que é a minha margem bruta? É 45%. Aqui, ó, vocês não estão vendo, eu estou multiplicando pelo 45. Porque o resto é custo de produto. Então, se eu faturar R$34.000, me sobra 15. Eu não consigo pagar o meu custo. Como é que eu descubro qual que é o meu cálculo de break-even? Por isso que era importante ter calculado na média o quanto você fatura por tudo. Vamos fazer a conta junto. Para poder pagar o custo operacional de R$34.000 que eu levantei ali, eu preciso faturar quanto? Eu preciso faturar 76 mil. Por quê? Esse 34.000 tem que ser os 45%, que é o que me sobra, concorda? E se eu dividir o 34.000 pelo 45, eu descubro o meu faturamento. Porque se eu faturar 76 mil, certo? Vai nos sobrar os 45%. Então eu preciso faturar 76 mil para que os 45% que eu sei que é minha margem bruta paguem os 34 mil. Então essa clínica que na média fatura 95 mil, ela é uma clínica lucrativa. Só que se de repente essa clínica não faturar os 95 mil, ela não teria nenhum lucro. E cuidado também, tá? Dos 95 mil que ela fatura,
e dos 76 que ela precisa faturar para chegar no break-even, os 19 que sobram não viram lucro, porque eles também só sobram 45% deles. E é muito importante que você consiga entender qual que é o break-even da sua clínica. Você bate o break-even no dia 28 do mês, ou seja, você está vivendo muito perto do perigo. Você bate no dia 10 do mês, então é muito mais tranquilo para você testar preços novos, pensar em expandir, você poder fazer campanhas para atrair vendas com seu produto de maior valor agregado, você pode testar mais, você pode trabalhar melhor com o seu caixa. Se a sua margem é muito apertada, seu break-even é muito perto do fim do mês, você tem que ter um caixa mais robusto, e esse tipo de estratégia financeira é o que a gente ensina para vocês na prática de maneira muito mais aprofundada dentro da Meno Mentoring, tá? Eu não vou gastar esse tempo aqui explicando para vocês o que é o projeto, tem aqui o primeiro link na descrição do vídeo se você se interessa em fazer um bate-papo gratuito com o Dr. Leonardo para te explicar como funciona todo a rede de conexões, relacionamentos, valor agregado que a gente gera dentro dessa mentoria. Então beleza, pessoal? Qualquer dúvida deixa aqui nos comentários, vejo vocês na próxima aula. Um abraço!